Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marmo Vidal. Eu queria te agradecer por estar assistindo essa aula e espero que você saia com ela com um conhecimento bem maior do que quando você chegou até aqui, tá? O nosso objetivo da nossa aula hoje a gente vai falar sobre Google Ads e como que a gente faz para poder rastrear conversões dentro da plataforma de anúncios para a gente saber se realmente as campanhas que a gente está veiculando, elas estão trazendo o resultado que a gente espera. Antes da gente começar a falar sobre o Google Ads em si, eu queria propor uma pergunta, né? O que é uma conversão para você no final das contas? Quando a gente fala sobre conversão, normalmente as pessoas acreditam que conversão está relacionado com venda, né? Então, se eu vendi, eu tive uma conversão. Mas no mundo digital, não necessariamente uma conversão é sempre que uma transação ela é realizada. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela preenche um formulário de cadastro para ela entrar em contato com a sua empresa, isso pode ser contabilizado como uma conversão. Se uma pessoa clica no botão de WhatsApp para poder entrar em contato com a sua empresa, para conversar com você, com o seu departamento comercial, isso pode ser considerado como uma conversão. Se uma pessoa ela navega por 5 páginas no seu site, isso pode ser considerado também como uma conversão, porque é o engajamento da pessoa, que ela tem um engajamento maior do que outras pessoas, por exemplo. Se você colocar um funil, né? Se você definir um funil no seu site que para a pessoa chegar na etapa final, ela precisa de passar por 5 páginas, por exemplo, isso pode representar uma conversão para você. Então, com esse conhecimento, né, então identificando o que é uma conversão, você está apto a criar dentro do Google Ads uma conversão e dentro do seu site você vai ensinar ao Google Ads qual momento essa conversão deve ser disparada para que ele consiga contabilizar essa informação de maneira correta. Tudo bem? Então, para a gente levar agora um pouco mais para o lado técnico, para a gente entender isso na prática, como isso funciona, eu quero mostrar aqui para vocês um site de um cliente que a gente atende, que a Lambda atende, do segmento de odontologia, e vai ser bem claro essa distinção sobre o que é uma conversão, tá? Por exemplo, deixa eu acessar uma página aqui qualquer, deixa eu ver. Vamos pegar, por exemplo, essa especialidade que ela oferece que chama apneia. Então, vocês concordam comigo que sempre que uma pessoa, né, isso é uma empresa de serviço, se uma pessoa entrar em contato, né, se ela preencher um formulário de cadastro, se ela preencher, fizer uma ligação lá na clínica, se ela enviar um WhatsApp, para esse tipo de negócio, para empresas de serviço, o que o marketing digital vai influenciar nos resultados finais para essa empresa são a quantidade de leads gerados para ele para que o comercial dele consiga trabalhar e fechar clientes lá para dentro da empresa. E aí, como que a gente vai fazer essa mensuração? Tá? Como que a gente vai mostrar para o Google Ads que eu estou levando tráfego lá para dentro, eu comprei palavras relacionadas à apneia aqui, por exemplo, né? Vamos supor que ela queira trabalhar com essa especialidade, ela quer captar pacientes que estejam passando por problemas de apneia e ela oferece esse tipo de tratamento lá dentro da clínica dela. Então, qual que é a forma que eu consigo identificar que as minhas campanhas do Google Ads estão trazendo resultado? A gente tem 3 formas, basicamente, de mensurar esse tipo de conteúdo, tá? Esse tipo de conversão, perdão. Então, quais são eles? Os que mais são utilizados hoje no mercado. São o botão de WhatsApp. Então, a pessoa clicando aqui nesse botão automaticamente abre o WhatsApp da empresa e a partir daquele momento, se você começa uma conversa, você pode clicar no botão de ligar, né? Ligar para o telefone. Então, já abre o celular da pessoa com o número digitado para ela somente clicar no botão e começar a discar. Ou ela pode preencher o formulário de contato, né? Isso é padrão em todos os sites. Então, sempre que uma pessoa preencher um formulário desse, ela vai ser notificada por isso. Então, como é que a gente vai fazer contabilizar cada uma dessas conversões aqui de forma diferente? Você concorda que são 3 ações distintas que podem ser realizadas dentro dessa página e que cada uma delas deve ser contabilizada de uma maneira diferente.
Então, aqui agora a gente já acessa o painel do Google Ads. Eu quero, para quem não conhece, você visualiza as conversões aqui dentro, no menu Ferramentas, depois você vem aqui em Medição e depois em Conversões. Ele que está carregando. Então, repare que aqui eu tenho diversas conversões registradas dentro da conta dela. Então, para cada um desses objetivos, então, por exemplo, as pessoas que clicam em botões de WhatsApp, elas têm uma conversão específica, as pessoas que clicam no botão de telefone, ela tem uma conversão específica para registrar, e a pessoa que envia um formulário, ela também tem uma conversão específica para poder registrar esse tipo de ação. E como que a gente configura essa conversão aqui dentro do Google Ads, tá? Basicamente, você vai clicar aqui no botão de adicionar uma nova conversão, e ele vai te oferecer esses 4 tipos de conversões aqui que você pode criar. A primeira delas é a conversão de site. Esse tipo aqui de conversão, ele normalmente é o mais utilizado. A gente vai falar sobre ele, como que a gente vai criar uma nova conversão e quais são as opções que a gente deve levar em consideração quando a gente for selecionar essa opção. A gente tem a conversão de aplicativo, quando você quer registrar quantas pessoas instalaram o seu aplicativo, você utiliza esse tipo aqui de conversão. A gente não vai falar sobre ele nessa aula especificamente. A gente tem as ligações, então sempre que uma pessoa clicar no telefone do seu anúncio, tá? No seu anúncio lá no Google Ads, isso vai ser contabilizado como uma conversão também. Então, por exemplo, deixa eu digitar, por exemplo, essa palavra aqui, ó, implante em BH, tá? Para Belo Horizonte. Olha, inclusive tem até um anúncio desse cliente aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, por exemplo, existe uma extensão de anúncio, a gente vai falar sobre ela em aulas posteriores, que se chama extensão de telefone. Então, sempre que a pessoa clicar nesse telefone que for exibido no anúncio, tá? Principalmente de dispositivos móveis, isso se torna um link clicável e a pessoa ela vai conseguir ligar para a empresa ali naquele momento. Então, se você tiver uma conversão de ligações de telefônicas habilitada, todas as pessoas que clicarem ali naquele link, o Google Ads vai contabilizar como uma conversão que aconteceu e isso vai influenciar na performance da sua conta ao longo do tempo, ok? E por último, importação, é onde você importa fontes de dados, né, que quer dizer que conversões acontecerem em outros sistemas e você traz aqui dentro para o Google Ads para manter em sincronismo. A gente vai ter uma aula que vai falar somente sobre essa parte aqui de importar conversões, principalmente do Google Analytics, não é foco dessa aula especificamente, mas a gente vai ter um momento onde a gente vai falar e vocês vão entender o porquê que é importante você trabalhar com essas metas importadas, né, com essas conversões importadas, para você configurar somente em um local e esse mesmo local ele vai ser, de uma certa forma, ele vai ser replicado em todas as outras contas e facilita a sua gestão. Tá? Mas como isso é um tópico mais avançado, vamos começar aqui pela conversão a nível de site. Então, basicamente vai ser um código que você vai instalar dentro do seu site, que vai, sempre que uma pessoa acessar uma página ou ela fizer alguma ação que disparar esse código, vai ser contabilizado mais uma conversão lá na coluna do relatório do Google Ads. Beleza? Então, por exemplo, vamos iniciar uma nova conversão aqui, que aliás, vamos recriar aqui essa conversão de WhatsApp. Eu quero saber quantas pessoas entraram em contato comigo através das campanhas de Google Ads que eu estou fazendo que clicaram no meu botão de WhatsApp, tá? Então, o que a gente vai escrever aqui, ó? Qual que é a categoria? Então, isso aqui é uma informação muito importante, porque de acordo com a categoria que você selecionar aqui dentro, cada uma elas tem um peso que o Google Ads vai atribuir. Então, por exemplo, se você identificar, né, que essa conversão específica ela é uma compra que aconteceu no seu site, uma compra é a ação mais valiosa que um visitante pode fazer dentro do seu site, né, porque ele registra que uma transação financeira ela aconteceu. E você concorda comigo que uma simples visualização de página, né, que é uma das categorias que o Google Ads oferece aqui pra gente, ela é simplesmente a pessoa viu uma página específica, aquilo pode ser contabilizado como uma conversão.
Só que visualizar uma página é uma ação que ela pode ser feita muitas vezes, repetidas pela mesma pessoa ou por outras pessoas, né, que navegam ali no seu site, do que uma compra efetivamente. Então, quanto mais específica for a categoria que você vai colocar, isso vai influenciar positivamente na performance da sua campanha ao longo do tempo. Então, escolha bem qual é a categoria que aquela conversão representa, porque isso vai influenciar nos algoritmos do Google para poder otimizar a sua campanha ao longo do tempo, e a gente vai falar sobre isso em aulas posteriores. Beleza? Então, nesse contato, pro botão de WhatsApp, qual seria a categoria correta para a gente colocar? A gente está falando sobre um contato. Então, essa vai ser a nossa categoria escolhida. O nome da conversão é o nome que a gente vai identificar sobre o que aquela conversão tá registrando dados. Então, a gente vai colocar aqui que é cliques no botão de WhatsApp. O valor. Isso aqui é uma outra coisa que as pessoas às vezes elas confundem também. Isso é o valor que aquela conversão ela gerou para o seu negócio. Isso aqui, essa opção de valor, ela só faz sentido você utilizar se você vender algum produto online. Tá? Então, no nosso caso, né, empresas de serviço, nesse exemplo que eu estou dando, como a gente está trabalhando com lead, com contato, a gente não sabe o quanto que aquela conversão, de fato, ela vai gerar para a gente resultados de vendas. Então, a gente não vai usar valor para esse tipo de conversão. Se você trabalha com um produto digital que ele já tem um preço definido, que é aquele preço ali que a pessoa vai pagar, né? Por exemplo, se tem um valor de R$300, de R$500, um valor fixo, você consegue usar essa primeira opção e você define qual que é o preço daquele produto, daquela conversão. Então, sempre que aquela conversão for feita, o Google vai contabilizar esse valor também, então ele sabe que você teve uma conversão que te rendeu R$450 aqui, por exemplo, e também vai ser um indicador que ele vai utilizar para poder otimizar as campanhas ao longo do tempo, tá? E no caso de e-commerces, né, que cada uma das empresas, cada um dos produtos, eles têm valores diferentes, então essa que é a opção que deve ser selecionada, então usar valores diferentes para cada conversão. Porém, a plataforma de e-commerce ou o seu site, não, o seu sistema que tem que fornecer essas informações, isso é mais uma tarefa técnica, é um programador que faz isso, para poder enviar a informação correta para o Google, para também ele armazenar essa informação e buscar, né, otimizar suas campanhas para poder exibir produtos relevantes para pessoas que possam se interessar por ela. Tá ok? Então, a gente vai manter essa opção selecionada aqui de valor, sem valor para registrar valor. A contagem, o que significa isso? É a quantidade de vezes que se uma conversão acontecer pela mesma pessoa, ela vai ser contabilizada uma única vez, ou se ela vai ser contabilizada todas as vezes que a pessoa converter. Tá? Então, por exemplo, se essa aqui é a opção padrão, e a gente vai trabalhar com ela nesse caso, se toda vez que uma pessoa ela clicar no botão de WhatsApp, né, se eu entrei hoje no site, cliquei no botão de WhatsApp, ele vai contabilizar. Se eu volto daqui a 2 semanas desse mesmo site para buscar um outro serviço, uma outra especialidade, e clico no botão de WhatsApp novamente, vai ser contabilizado mais uma conversão, porque a mesma pessoa ela fez 2 ações diferentes, né? Ela fez 2 cliques diferentes e cada um desses cliques foi contabilizado como uma conversão. Se você colocar somente a opção então somente uma única vez que a pessoa na primeira vez que ela converter naquele evento, né, naquela ação que você gostaria que ela fizesse, ela vai ser contabilizada, mas para as próximas vezes que ela fizer, ela não vai ser marcada como uma nova conversão. Então, tem casos que isso aqui é válido utilizar, né, vai depender aí da sua realidade, vai depender do seu ramo de negócio, mas basicamente, você utilizar essa opção aqui de todas, ela já dá conta do recado, tá? Janela de conversão de clique. Isso aqui é uma informação que o Google ele nos pergunta que está relacionada a um tópico que é chamado de modelo de atribuição. A gente vai ter uma aula que vai falar somente sobre o modelo de atribuição, mas eu vou dar um breve resumo sobre o que significa essas informações. Pensa que a pessoa ela vai digitar, né, por exemplo, aquele exemplo que eu dei ali do implante em BH. Se a pessoa clicar no meu anúncio naquele momento, ela vai entrar no site e ela pode sair sem fazer nada.
mas pelo simples fato dela ter clicado no meu anúncio, o Google ele vai armazenar uma informação no computador daquela pessoa, e se ela voltar em até 30 dias depois que ela clicou no anúncio pela primeira vez, e ela voltar lá no site e clicar no botão de enviar um WhatsApp, por exemplo, ela vai ser contabilizada como uma conversão gerada a partir do Google, tá? E a janela de conversão de visualização é o quê? Eu digitei implante em BH, apareceu um anúncio, né, lá da empresa que você estava buscando, você não clicou no anúncio, mas você acessou o site, por exemplo, abriu uma guia nova, digitou o nome do site direto, foi lá e clicou no botão de enviar o WhatsApp. Você concorda que você não clicou no anúncio, porém você visualizou esse anúncio, né? O Google sabe, ele consegue mensurar as pessoas que visualizaram os anúncios também. Então o Google ele vai atribuir uma conversão para a campanha porque você está dentro da janela de visualização. Então se até em um dia a pessoa que foi impactada pelo anúncio, que visualizou o anúncio, não necessariamente clicou, mas de alguma outra forma ela entrou no site e realizou aquela conversão, o Google Ads vai se dar crédito, né, porque a pessoa converteu graças a essa visualização do anúncio que ela promoveu. Beleza? O incluir em conversões, que é a opção que fala sobre para colocar, né, exibir a informação lá no relatório, então ele sempre vai marcar, a gente vai deixar isso habilitado. E o modelo de atribuição, mais uma vez, a gente vai ter uma aula falando sobre isso, ele indica que ele só vai registrar, né, a conversão se o último clique da pessoa, quando ela for, o último clique dela tem que ser no anúncio exibido no Google Ads, tá? Não vou entrar em detalhe agora sobre as diferentes opções que tem aqui dentro, a gente sempre vai manter como padrão o modelo de atribuição como último clique, e depois a gente vai ter uma aula que a gente vai falar especificamente sobre esse tópico aqui, ok? Essa opção aqui embaixo, sobre ativar o CPC otimizado, a gente também vai deixar ela como essa conversão otimizada, habilitada como padrão, porque mais para frente a gente também vai ter uma outra aula sobre otimização de campanha e estratégias de lance, o porquê que essa opção ela é importante para quando você for começar a utilizar estratégias de lances automatizadas aí no Google. Beleza? Então você vai criar e continuar essa conversão. E você agora precisa instalar essa conversão dentro do seu site. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem basicamente 3 opções que a gente consegue fazer. A primeira delas é instalando a tag por conta própria, ou seja, o Google, e aqui esse é o ponto onde a maioria das pessoas elas têm dificuldade ou elas não sabem como fazer isso ou qual a maneira correta de se fazer isso. Essa opção aqui de instalar a tag por conta própria, o que ela faz? O Google vai te fornecer um código, né? E esse código ele deve ser instalado na página que a conversão acontecer, para que o Google, sempre que uma pessoa chegar lá naquela página, o Google tem certeza de que esse código foi carregado e ele vai registrar que uma conversão aconteceu, tá? Esse tipo de opção, essa opção por instalação por conta própria, ele é recomendado quando você tem, por exemplo, a pessoa preenche um formulário de contato e ela é encaminhada para uma página de obrigado, né? Então, ela preenche, isso é uma prática comum, essas páginas de obrigado, porque é na página de obrigado que você instala esse tipo de código aqui, que são os códigos de conversão. Ou seja, só chega naquela página quem converter para preencher um formulário específico ou a pessoa realiza alguma compra, por exemplo. Quando você está no e-commerce, você faz todo o processo de compra, você escolhe o produto, você adiciona no carrinho, você preenche suas informações e repare que sempre no final desse processo você chega numa página de obrigado. Então é essa página de obrigado onde normalmente esses códigos, né, esses códigos de conversão estão instalados, só chega ali quem realmente passou por todos os processos do funil. Então, e aqui embaixo ele vai te orientar se esse código do Google ele vai ser carregado, né, junto com a página. Então isso aqui é uma informação mais técnica, a gente vai deixar ela habilitada. Ou você pode habilitar a opção de clique, né? Ele só vai registrar essa conversão quando algum elemento for clicado na página. Como a gente está falando aqui sobre conversão por WhatsApp, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com a terceira opção, que seria usando o gerenciador de tags do Google. Não é o objetivo dessa aula explicar como que isso vai ser feito. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês
o que é uma conversão, o que significa uma conversão do Google e o porquê, qual a importância de você registrar isso, porque sem registrar conversões nas suas campanhas, você não sabe efetivamente qual que é o retorno que elas estão te trazendo e você não consegue utilizar as campanhas automatizadas do Google, aí onde ele vai usar toda a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para poder otimizar a sua campanha ao longo do tempo, tá? Eu vou habilitar esse vídeo aí de como que a gente vai fazer isso usando o gerenciador de tags do Google, e é essa forma que a gente vai fazer para registrar esse tipo de conversão, que é a do WhatsApp, por exemplo. Como que, por exemplo, eu vou instalar um código desse na minha página, né, voltando aqui na primeira opção, como que eu vou instalar um código desse na minha página e eu só vou fazer com que esse código seja disparado quando o botão for clicado. Aí onde que entra em cena essa ferramenta do Google que chama Tag Manager, Google Tag Manager, e a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar somente dela e nós vamos explicar também como que você vai fazer isso aqui na prática. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente essa era o tema da aula de hoje. Então, para a gente, recapitulando, né, o que é uma conversão, como que a gente utiliza ela, né, dentro do painel do Google Ads, quais são as opções que eu devo escolher quando eu for configurar a minha conversão e os casos de uso que eu devo utilizar para colocar ele no carregamento de uma página de obrigado ou se eu quero utilizar ele quando uma pessoa clicar no botão específico, e aí a gente vai ter uma próxima aula onde a gente vai falar especificamente sobre isso. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê, né, na semana que vem aí. Te convido para a próxima aula aí, a gente vai soltar os próximos temas no próprio canal do YouTube da Lambda, lá na nossa lista, da nossa página lá de mentoria, né, das aulas gratuitas aí do Google Ads. Então, eu te espero na próxima aula, espero que tenha gostado e nos vemos e um abraço, até mais. Tchau, tchau.